Olá, minha amiga Cris e queridos inscritos do canal. Me chamo Alzira, nasci em Pernambuco e atualmente tenho 55 anos. Sou casada com meu esposo Álvaro. Somos ciganos, não temos um lugar certo para morar, mas amamos essa vida sem rumo. Desde que me entendo por gente, vivíamos nos mudando de um lugar para o outro. Sou uma pessoa muito sensitiva e coloco cartas de tarô. Cris, eu tenho vários relatos sobrenaturais envolvendo o outro lado. Se os inscritos gostarem do meu relato e quiser que eu conte mais, é só me falar. Mas hoje, especificamente, vou contar algo surpreendente e assustador que eu e meu esposo presenciamos. Então, vamos ao relato. O ano era 1990. Eu tinha acabado de completar 21 anos. Eu estava casada com meu esposo Álvaro há 2 anos. Nessa época, morávamos em Paudalho, Pernambuco. Uma cidade que hoje em dia tem em torno de 56 mil habitantes. Eu e meu esposo resolvemos viajar para outras cidades aqui no Nordeste. Nessa época, ainda não tínhamos filhos, somente o meu cachorro Caramelo. Era um lindo vira-lata, super amável e esperto. Ele era um nosso xodó e para onde fôssemos, levávamos sempre ele. Um dia, fizemos nossas malas e levamos somente o necessário. Pegamos nossa pequena charrete com 2 cavalos e saímos rumo à cidade de Juazeiro do Norte. Nós íamos parando por algumas cidades para fazer alguns serviços e conseguimos dinheiro para chegar ao destino final. Não tínhamos tanta pressa para chegar em Juazeiro do Norte, no Ceará, pois amávamos conhecer novas cidades e apreciar as paisagens. Era inverno e de vez em quando a gente tinha que procurar locais para nos abrigar, pois nem toda vez tínhamos dinheiro para pagar uma pousada ou quartinho. Nossa vida era sofrida, mas isso não nos desanimava. Pelo contrário, isso dava forças para vencer na vida e ter uma vida melhor. Já estávamos há 2 dias na estrada e sempre parávamos para oferecer nossos serviços místicos em troca de alimento ou algum dinheiro para comprar algo para nós e nossos animais. De dia era um calor terrível, mas era melhor o sol do que a chuva, porque teríamos que parar para nos abrigar e esperar a chuva passar. Chegamos em uma cidade chamada Custódia, que fica aqui ainda em Pernambuco. Era caminho de serra talhada. Paramos ali e decidimos que nós íamos descansar em uma pequena chácara à tarde, para que à noite continuássemos a viagem, porque a gente naquele dia era melhor viajar à noite, porque nós estávamos muito cansados e com muita fome. Paramos em uma chácara e pedimos o PF para nós. E perguntamos se poderíamos colocar nossas redes nasquelas árvores do fundo. A dona do local era muito gentil e se chamava Toinha. Ela respondeu que sim e que poderíamos descansar naquela tarde. E que nós podíamos pegar água para os nossos cavalos no poço que tinha no quintal. Agradecemos a ela pela gentileza e esperamos o almoço. Quando o almoço chegou, era uma panelada maravilhosa com baião e comemos tudo. Ficamos até sem forças. Parecia que tinha dado na fraqueza. Dona Toinha nos deu umas cordas para colocarmos nas redes e disse que poderíamos descansar lá embaixo das árvores. Quando nós estávamos nos ajeitando para cochilar um pouco, ela chegou e perguntou se depois queríamos tomar um banho. Eu agradeci e disse que sim. Foi então que ela perguntou: para onde vocês vão?
Eu respondi que o nosso destino final era Juazeiro do Norte, pois dizem que lá é um lugar turístico e assim poderíamos alugar um quartinho e colocar minha sala de consulta espiritual. Toinha falou: muito bem, espero que dê tudo certo para vocês. Mas me diga uma coisa, vocês vão passar pela estrada que vai por Serra Talhada? Eu respondi que sim. Toinha me olhou com a cara espantada e disse: vou contar umas histórias macabras que aparecem naquele caminho. Eu estou falando isso para que sirva de alerta, não é para assustá-los, porém sinto-me na obrigação de falar. Nesse caminho dizem que acontecem muitas coisas sobrenaturais e macabras. Várias pessoas já viram visagens e assombrações por ali. Dizem que lá aparece um padre sem rosto e que assusta as pessoas que passam por ali. Um dos relatos que sei aconteceu com meu primo Reginaldo e seu irmão mais novo. Escutem com atenção. Era tempo de Quaresma e a mãe deles pediu para que eles não fossem à festa do barracão, mas Reginaldo estava paquerando uma menina que estaria lá na festa. Sua mãe quase implorou para que eles não fossem. Mas sabe como é jovem teimoso, com fogo no rabo. Deu de ombros para sua mãe e foi com seu irmão Ratinho. Quando chegaram na festa do barracão, lá estava a moça que ele gostava. Passaram a noite ali, dançando, e ele pediu ela em namoro para seus pais, e eles aceitaram. Reginaldo ficou muito feliz. Ela foi embora para casa, e ele resolveu ficar mais um pouco com seu irmão Ratinho. Eles foram quase os últimos para ir para casa. Alguns parentes convidou eles para dormir por ali mesmo, porém ele recusou, pois ele sabia que a sua mãe estaria esperando por eles acordada e que não queria deixá-la ainda mais preocupada. Eles se despediram de todos e saíram. Era por volta das 3 horas da manhã, quando passaram por esse caminho na estrada de terra. Seu irmão Ratinho era muito gaiato e gostava de fazer graça com as pessoas. Os irmãos vinham caminhando tranquilamente. Foi quando viram um homem vestido de batina preta. Parecia ser um padre. Os dois ficaram se perguntando que diacho aquele padre estava fazendo ali, aquelas horas da noite. Então seu irmão Ratinho falou: Ei, padre, precisa de alguma ajuda para rezar o terço? E começou a gargalhar com ar de deboche. O seu irmão Reginaldo o repreendeu e disse: Rapaz, para com isso. A gente tem que respeitar os padres, pois eles são enviados por Deus. Cada passo que os irmãos davam, mais o padre ia parando de caminhar. Até que o padre ficou de costas para os irmãos e eles se aproximavam cada vez mais para perto do padre. Não tinha como não passar por aquele padre, já que ele vinha do caminho oposto. Foi quando eles viram que o padre não tinha pés. Sua vestimenta era muito antiga para a nossa época. Eles ficaram morrendo de medo, até que eles passaram ao lado do padre. Os irmãos estavam tremendo de medo, pois confirmaram que aquilo não era coisa desse mundo. E aquela coisa virou-se na direção deles e uma voz grotesca perguntou: Vocês querem ir para a minha igreja? Nessa hora, eles perceberam que aquilo não tinha rosto. Era só uma coisa preta, sem olhos, sem nariz, sem boca. Aquilo não tinha face. Eles deram um berro e saíram feito desesperados pedindo socorro. Quando chegaram próximo à sua casa, viu que sua mãe estava rezando o rosário na janela e gritaram por ajuda para ela. Ela correu para a porta de entrada e a abriu. Eles estavam completamente desesperados, assombrados e sem fôlego. Com o tempo, eles falaram que correram por quase 20 minutos sem parar. Foi então que a mãe deles falou:
Meninos, eu estava com um pressentimento muito ruim. Então peguei meu rosário e comecei a rezar. Estou rezando há mais de hora, pedindo que Deus e os anjos da guarda livrassem vocês dois de todo o mal. Eles se acalmaram e contaram tudo para sua mãe. E disseram que se não fosse a oração dela, sabe Deus o que tinha acontecido com eles. E essa é uma das histórias que tem nessa estrada de terra. Toinha narrou essa história para nós com a expressão de preocupada. Eu fiquei prestando atenção em tudo o que ela dizia. Já o meu esposo foi dormir com a história, pois o pobre estava com muito sono e cansado. Ela disse então para mim: descansa e que Deus os proteja. Deitei-me e logo comecei a dormir. E só nos acordamos às 19h30. Então fomos tomar banho e em seguida jantamos na pousada da Toinha. Já ia dar umas 10 da noite, quando pegamos a nossa charrete e seguimos caminho para Juazeiro do Norte. Já estávamos há mais de 2 horas na estrada, até que começou a chover de leve, porém estava aumentando cada vez mais. E quando olhamos mais à frente, tinha uma igreja pequena aberta. Ela estava toda iluminada, à luz de velas. Eu e meu esposo achamos aquilo estranho e nos perguntamos quem é que fica à noite em uma igreja no meio do nada fazendo orações. Quando nos aproximamos, vimos que era uma igreja bem velha, não tinha portas e o reboco das paredes estavam caindo. A calçada da igreja era de chão batido. E do nada caiu um pau d'água em cima de nós. Deixamos nossos cavalos embaixo de um pé de caju. Peguei meu cachorro Caramelo no colo e corremos para dentro da igreja. Ao chegar na porta da igreja, foi tudo muito bizarro. Todos olharam sincronizados na mesma hora que eu e meu esposo entramos ali. Seus rostos eram pálidos e não tinha nenhuma expressão. Ficamos petrificados diante daquela situação. Pedimos desculpas e disse que a gente estava somente correndo da chuva e logo a gente iria embora. E em seguida, todos voltaram a rezar. Senti assim que entrei que tudo aquilo não pertencia ao nosso mundo e eu estava muito arrepiada. Só que uma coisa deixava aquela situação ainda mais assombrosa. Eles rezavam somente Ave Maria e Santa Maria. Não rezavam o Pai Nosso de jeito nenhum. Meu cachorro Caramelo não parava de choramingar e se tremer, e meu esposo não estava se sentindo bem ali. Ele dizia que o ambiente era pesado e sufocante. Sentimos que aquele local tinha uma energia muito pesada e ruim. Então eu tive a curiosidade de perguntar para uma pessoa que estava à minha frente ajoelhada e toquei no seu ombro, que inclusive estava muito gelada. E perguntei: Senhora, que missa é essa? Ela olhou para mim sem expressão alguma e no lugar onde fica a íris dos olhos estava tampado com uma capa branca e aquilo me assombrou mais ainda. Ela então se virou de volta e começou a rezar novamente. Nesse momento olhei para meu esposo e disse: isso aqui é assombração. Ele também já estava muito assombrado com aquilo. Os seus olhos estavam esbugalhados de pavor e pelos dos seus braços estavam eriçados e ele não conseguia se mexer. Foi então que o padre, que estava no altar, se levantou e falou para nós dois com uma voz cavernosa: O que vocês dois estão fazendo aqui? Aquela voz fez tremer o chão e a parede daquela igreja maldita. Nós olhamos assustados para aquele padre e vimos que aquela coisa não tinha rosto. Era tudo preto, sem forma nenhuma. Meu esposo pegou-me pelo braço e disse: corre! O pobre do meu cachorro fez xixi de tanto medo e mesmo nos meus braços ele continuava choramingando e se tremendo de tanta aflição.
A chuva continuava muito forte, os relâmpagos clareavam o céu e os trovões faziam a gente se tremer ainda mais, de tão forte que era. Porém, era mais fácil enfrentar a chuva do que ficar naquela igreja maldita. Pegamos nossos cavalos com nossa charrete e saímos dali desesperados, num ambiente em que se escutava gargalhadas daquelas criaturas assombrosas, misturada com gritos e trovões e relâmpagos. Quando chegamos um pouco mais à frente, as risadas pararam e eu olhei para trás e vi que a igreja estava escura e abandonada, como se não tivesse ninguém ali há anos. Saímos dali mesmo na chuva forte e no frio. Mesmo com aquela tempestade, chegamos na cidade de Serra Talhada e ficamos em um posto de gasolina até o amanhecer. Assim que amanheceu, nós fomos procurar um lugar para tomar café. Então eu perguntei à dona do restaurante se ela conhecia a igreja que ficava na estrada. E ela respondeu que conhecia sim, que aquela igreja era de um padre muito ruim. Ele tinha feito várias maldades com várias pessoas. E quando a população descobriu o que ele fazia com as crianças, a população se revoltou e foram querer fazer justiça com as próprias mãos. Antes da população chegar na igreja, o padre maligno não aguentou a pressão e tirou sua própria vida. Ele colocou uma corda no meio da viga da igreja e depois no seu pescoço. Ninguém sabia onde o padre estava. Mas quando passaram pela estrada por alguns dias, viram que ele estava sendo comido por bichos. Só fizeram um buraco ali atrás da igreja e lá jogaram ele. Esse fato aconteceu há muitos anos atrás e que aquele local ficou amaldiçoado e diziam que ele sempre aparecia por aquelas bandas. Eu olhei para ela meio assustada e ela me perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim. Ficamos sem palavras diante daqueles acontecimentos macabros e assim que terminamos o café, seguimos viagem. Com pouco tempo seguindo viagem sem paradas longas, chegamos ao nosso destino final. Ficamos na terra do Padre Cícero por anos e graças a Deus nunca mais passamos por aquela estrada maldita pela parte da noite. Porém, outros casos sobrenaturais continuaram acontecendo, até mesmo porque era inevitável devido à minha mediunidade e do meu esposo. Cris, muito obrigado pelo espaço e pelos seus inscritos estarem escutando o meu relato. Se quiserem mais histórias, deixe nos comentários para saber se querem outros relatos da cigana Alzira.